Olá, gente querida, gente amiga, aqui do canal Paz e Bem, eu sou Mauro Lopes, esse é o programa de número 2409, impressionante, 2409 programas Paz e Bem, além de todos os demais programas aqui do canal, de manhã, de tarde, de noite, de segunda a segunda, bem, uma jornada bonita essa nossa aqui, eu gosto. Achei bem interessante, estamos chegando a quase 50 mil pessoas inscritas, né? Para quem nunca teve pretensão de nada, muito legal. Então, se você puder colaborar com a gente e se tornar assinante, tem aqui na descrição do vídeo o link para assinatura. O programa é feito sempre, ou a programação é sempre feita voluntariamente, exceto 3 estagiários que sustentam essa programação toda intensa, né? E mais algumas despesas de assinaturas e tal que a gente faz. Se puder se tornar assinante, ninguém aqui tem sonho de riqueza e poder e por grande projeção não, mas ajuda bastante. Bom, então, programa 2409-2409 está indo ao ar a partir desta sexta-feira, 29 de agosto de 2025. Estou gravando na véspera com um convidado especialíssimo. Sempre que ele vem aqui, todo mundo gosta, né? Ele é uma referência para nós, queridíssimo monge Marcelo Barros, para tratar de um tema. Eu ando preocupado, né, que é o rumo, o caminho do papado de Leão XIV. Lembro que logo depois da eleição gravamos 2 programas aqui. O querido Faustino Teixeira, da nossa turma aqui, e eu, manifestando preocupações em relação aos sinais do papado de Leão XIV. Na época até fomos criticados, né, porque acharam que a gente estava se precipitando e tudo, mas Marcelo acaba de escrever um artigo que me deixou bastante atento a este tema. Então, com a gente aqui, Marcelo Barros, meu monge. Que alegria, Mauro, estar com você e com esse grupo, essa comunidade querida do Paz e Bem, que forma conosco essa roda, né? Esse círculo, esse simpósio permanente de busca de espiritualidade e de vida. Isso aí, de caminho, né? Lá no comecinho, né, a nossa turma não era chamada, nós não éramos chamados de cristãos, né? No comecinho nem havia essa ideia, né? Nós éramos os seguidores do caminho, né? O caminho, né? É o Seguidores do caminho. caminho. Isso Sempre mesmo. caminhando, né, Marcelo? Sempre caminhando. Caminhando. É isso aí. Essa é a nossa jornada. Você acaba de escrever um artigo com o título É o modo de ser igreja que define a missão. Esse É um artigo artigo. está Oi? publicado no IHU, no Instituto Humanitas. Voz Perfeito. e Emaús. Instituto Humanitas Unicinos, IHU, é uma referência para quem pensa a espiritualidade, tá? É fundamental. Então você vai lá, você vai conseguir este artigo, é só digitar, você vai conseguir o artigo de Marcelo Barros lá sob este título. Então, mais uma vez, é o modo de ser igreja que define a missão. E você começa o artigo, tem 2 fatos que você vai costurar, mas o primeiro deles é uma carta que Leão XIV escreveu aos bispos católicos da Amazônia, ainda agora em agosto. Não é? E você manifesta sua preocupação com o caráter desta carta. Explica para nós, Marcelo, por favor. Mauro, não foi bem uma carta, ele mandou um telegrama, como se a Ok. gente hoje em dia fala de e-mail, né? Uma mensagem. Sim. Então, não foi algo escrito, assim, foi uma linguagem mais oral. Perfeito. E nessa mensagem, ele diz, primeiro ele agradece aos bispos da Amazônia a dedicação, mas alguém que olhe com o olhar do Concílio Vaticano II, da Conferência dos Bispos Latino-Americanos de Medellín e do pontificado do Papa Francisco, estranha que ele agradece aos bispos o seu empenho pelo bem maior da Igreja e como fazem bem aos fiéis católicos. Perfeito. Quer dizer, portanto, aquilo que seria, como o Medellín falou, uma igreja serviço ao mundo,
serviço do povo, católico ou não. Na carta poderia ser interpretado, porque não vamos bater no Papa porque ele não disse o que eu queria que ele dissesse. Não é isso. Mas Uhum. é claro que ele dá aos grupos de direita no Brasil um material para poder dizer. Depois ele define a missão da igreja em três níveis. Anunciar explicitamente Jesus Cristo. Uhum. Segundo, cuidar da população, da pastoral, né? E o Uhum. terceiro, a ecologia. E a gente aceita, ninguém de nós está contra isso. Mas só a pergunta é como, quer dizer, de que modo e em que consiste exatamente anunciar Jesus Cristo. Porque na nossa história, anunciar Jesus Cristo foi usado para a colonização, para o combate às religiões indígenas, negras, para legitimar os impérios aqui na América Latina, Portugal e Espanha. O rei tinha uma carta do Papa permitindo que eles entrassem aqui, e inclusive fizessem as populações que não são cristãs de escravos. Claro, Uhum. era outra época, nem pensar hoje em dia o Papa imaginar isso, mas eu estou dizendo que essa linguagem é uma linguagem ambígua. E aí vem o livro do meu querido irmão, amigo de muitos anos, mas que hoje está muito afastado da gente, Clodovis Boff, e de um padre chamado Adorno, de Piracicaba, que escreve um livro no qual eles dizem, eu não me lembro agora exatamente o título do livro, vocês podem encontrar na internet e por aí, e ele diz nesse livro que a crise pelo qual a Igreja Católica está sofrendo, há uma crise, há uma diminuição de católicos, é isso que ele está dizendo, que se deve ao fato de que a Igreja deixou de ser espiritual e, e responder às demandas mais sociais. E aí o meu artigo é sobre isso. Primeiro, porque se ele está dizendo isso, ele está acusando os bispos brasileiros e latino-americanos que levaram a igreja para essa caminhada que a gente chama caminhada da libertação. Então, portanto, ele está dizendo que pessoas como Dom Helder Câmara, Pedro Casaldáliga, Tomás Balduino, mas também Dom Oscar Romero, que o Papa Francisco canonizou como santo, né? Uhum. Quer dizer, nós não estamos sozinhos, ele não está dizendo isso sobre mim. Quer dizer, eu não sou a pessoa responsável, ocupada da igreja agora se dedicar mais ao social e deixar o espiritual. Tem gente muito mais importante, muito mais consagrada, bispos, religiosos, religiosas, leigos e leigas, que tomaram esse caminho. E há 50 anos para cá. Uhum. Então, há mais de 50 anos. Então, eu primeiro digo isso. E segundo, eu pergunto, onde é que ele está vendo isso? Que a igreja atual deixou o espiritual para fazer o social? Em qual paróquia? Em qual diocese? Porque eu não conheço. Vocês conhecem? Hoje, as paróquias católicas, a maioria, imensa maioria que eu conheço, poderia ser acusadas do contrário. Deixaram o social e voltaram não a anunciar explicitamente Jesus, não. Porque eu acho que fazer uma paróquia baseada em terço dos homens, adoração ao Santíssimo Sacramento e novenas de santo não é anunciar Jesus Cristo. Uhum. O povo tem todo o direito a ter sua devoção. Eu respeito profundamente as devoções do catolicismo popular, mas não pode identificar uma coisa com outra. Dizer anunciar Jesus Cristo significa encher a paróquia de novena de santo, terço dos homens
e adoração ao Santíssimo Sacramento. Não é isso. Então, Mauro, o meu artigo é um pouco levantando essa questão. Dizer, por trás disso está um projeto de igreja, de missão. E esse projeto se chamou, antigamente, cristandade, religião civil, religião ligada ao Estado. Hoje não tem mais isso. O Brasil é um país laico, graças a Deus, mas muita gente ainda imagina organizar a igreja, viver a fé e pregar a missão a partir desse modelo. Mas, Marcelo, o nome do livro é... Deixa eu me ver aqui. O nome do livro de Clodovis Boff e do padre Leandro Adorno é A Crise da Igreja Católica e a Teologia da Libertação, a partir de uma palestra, de uma conferência de 2023. E ele ganhou mais repercussão ainda porque o Dom João Santos Cardoso, arcebispo de Natal, escreveu uma síntese elogiosa ao livro no site da CNBB. Mas, sabe, Marcelo, me parece uma coisa assim, tem um cheiro de mofo nesse texto, porque ele está retomando, porque o Clodovis Boff, ele vai romper com a teologia da libertação e vai fazer esta mesma crítica há 20 anos atrás, Marcelo, não é? Acho que é mais ou menos isso, 20 anos atrás. E o que ele está trazendo? Ele está retomando um debate que já estava morto e enterrado na igreja, que é um debate ali dos anos 70, anos 80, né? Isso já nem se coloca mais no interior da igreja, né? Me parece uma coisa assim de tentar trazer para a atualidade um conflito do passado, porque a posição, vamos dizer assim, da chamada direita católica, dos tradicionalistas católicos, hoje eles têm um poder maior na igreja, então eles querem colocar o debate de novo, porque sabem que tem uma posição de poder para ganhar a luta interna, vamos dizer assim, o debate interno na igreja, né? Minha impressão é que você tem toda a razão, existe isso. O Clodovis fez as primeiras críticas à teologia da libertação a partir dos anos 1993, 94, portanto, há 30 anos. Há 30, eu falei 20, 30, é verdade. Há mais de 30 anos. E essa discussão já se fazia quando a gente começou a Pastoral da Terra e a pastoral indígena, o CIMI, Conselho Indigenista Missionário. Bispos, padres religiosos diziam: isso não é missão, isso não é evangelização, isso é política. E alguns me perguntavam: cadê o P da CPT, Comissão Pastoral da Terra? Onde é que está o P? E eu dizia: está na sua entrega aos índios, aos povos, aos lavradores, lá, quando o padre Arnildo Fritzen e a irmã, aquela irmã italiana, me esqueço agora o nome dela, foram morar no acampamento de Ronda Alta, morando lá com os acampados que estavam correndo risco de serem mortos pela ditadura e pelos latifundiários, eles estavam evangelizando. As irmãzinhas de Jesus, da congregação do Padre Foucault, moraram 50 e tantos anos com os índios Tapirapé e nunca falaram de evangelho, nunca falaram de batizar ninguém na Igreja Católica. Elas estavam, quer dizer, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Isso não é evangelho? Está lá no Evangelho de João. Então, elas viveram isso. E, na minha opinião, foram mais testemunhas do Evangelho e mais anunciaram o nome de Jesus do que qualquer missionário que chegasse com a Bíblia na mão e quisesse converter as pessoas ao cristianismo. Você é interessante. A irmã Aurélia, né? Que morou lá em Ronda Alta. A irmã Aurélia, que morou. Eu fui amigo dela. Agora, interessante isso que você traz, porque essa
vivência das Irmãzinhas de Jesus, lá com os Tapirapé, ela antecede em pelo menos 15 anos qualquer conversa sobre teologia da libertação. Elas só chegaram lá em 1952. Né? Em Teologia da 1952, libertação. ou seja, não é que seja uma característica da teologia da libertação esta vivência com o povo, com os pobres e tudo. Isso é uma característica intrínseca ao cristianismo, né, Marcelo? Em 1940, na França, vários padres resolveram ser operários de fábrica e entrar na fábrica como operários, sem preocupação de fazer paróquia, de nada. E foram condenados pelo Papa Pio XII, mas isso foi em 40, eles não foi aceito, foi proibido. Nos anos 50 já foi compreendido. E nos anos 60, quando houve o Concílio Vaticano II, independente do concílio, já isso que se chama de espiritualidade de Nazaré, que é a presença simples, gratuita, humana, junto das pessoas, estava plenamente com direito reconhecido na Igreja Católica. Perfeito. E nós todos conhecemos religiosos e religiosas que viveram isso. A Teologia da Libertação, Mauro, o primeiro livro, ao menos no Brasil, é de 1971, Teologia da Libertação, do Gustavo Gutierrez. É claro que já se falava disso nos anos 68, 69, mas saiu o nosso livro meu, que eu organizei junto com Edivar Guimarães e com Emerson Sbardelotti, os 50 anos da Teologia da Libertação, partiu do princípio de que a Teologia da Libertação começou em 1971. Olha só. Agora, então, Marcelo, como você falou, né? Não é para sair criticando Leão XIV nem nada. Tá aí, tá começando, inclusive, né? O papado dele, mas eu olho e vejo o que foi a relevância de um Francisco. Ele chacoalhou o planeta inteiro, né? Quando chegou. Chacoalhou o planeta inteiro. E fico com o coração contrito de ver que o Leão XIV, ele parece que vai recolocando a Igreja Católica num lugar de irrelevância, né? Como aconteceu ali durante o papado especialmente no papado de Bento XVI, né? Ela vai ficando à margem, ela vai ficando irrelevante, ela deixa de ser uma referência, e que Francisco colocou a Igreja Católica como referência do mundo, né? Penso que é interessante porque o Papa Francisco, quando era cardeal de Buenos Aires, era um homem considerado muito bom, muito humano, muito pastor, mas não se poderia dizer dele avançado. Era um homem mais para-tradicional do que avançado, tanto no plano político como mesmo no plano religioso. Agora, humaníssimo, pessoa simples, dialogava com todo mundo, andava de metrô na cidade, pegava ônibus, não tinha carro, era um homem assim. Quando ele se torna Papa, tem 3 questões que para mim foram fundamentais e que só por isso a gente já toma bênção a ele. A primeira é resgatar a importância das igrejas locais. Então, o Concílio Vaticano II tinha dito que a Igreja Universal é a comunhão das igrejas locais. Não é uma estrutura de tipo multinacional. Não é uma empresa. É uma comunhão de igrejas. E o Papa não é o chefe da igreja no sentido de um superbispo. Ele é o bispo de Roma, primaz das igrejas. Então, por exemplo, respeitar os bispos da Amazônia significaria escutá-los primeiro, ouvi-los, saber quais são os desafios, antes de dizer
a missão de vocês é essa, essa e essa. Quer dizer, a missão não vem de cima, ela parte da encarnação. Como é que um Papa em Roma, sim, Sim, alguém vai dizer, ele foi bispo no Peru, 20 anos, esteve na América Latina, ótimo, maravilhoso, mas não dá o direito ao bispo de Roma dizer como é que deve ser a missão na Amazônia. O Papa Francisco escreveu a Querida Amazônia apenas retomando tudo que ele ouviu, escutou e gostou do Sínodo da Amazônia e do documento final do Sínodo. isso. Então, a primeira coisa é essa. No segundo elemento, essa construção de uma igreja em saída às periferias. Quer dizer, parta mesmo para os pobres, para o mundo dos excluídos, para os migrantes. Tenha isso como prioridade, né? E o terceiro ponto, a sinodalidade, quer dizer, uma igreja mais horizontal, democrática, até mais do que democrática. O Pedro Casaldáliga dizia: democracia para a igreja é pouco. Uhum. Comunhão é mais do que a democracia. E os índios latino-americanos, os indígenas, os povos originários, eles instituem o bem viver, que não se constrói a partir do voto de maioria, mas é da busca do consenso de diálogo, não do consenso simplesmente institucional, que muitas vezes não leva a nada, leva a uma aparência, mas é da construção de uma unidade a partir do diálogo. Então, esses três elementos foram fundamentais Sim, no ministério do Papa Francisco. chave. Estamos falando de Amazônia. Talvez a gente possa até fazer um programa na semana que vem sobre o 31º Grito dos Excluídos e Excluídas, agora de 2025, que tem exatamente, né, como um dos seus vértices a Amazônia. Ele acontece sob o lema cuidar da casa comum e da democracia é luta de todo dia. Como é que se Exatamente. vê esse grito? Esse grito, que é o 31º, quer dizer, o primeiro grito foi em 95, ele retoma, ele quer celebrar os 10 anos da encíclica Laudato Si, que faz 10 anos agora, e, ao mesmo tempo, se colocar nessa sintonia com a preparação da COP30 em Belém, da Conferência sobre Mudanças Climáticas, que vai ser daqui a 2 meses, 3 meses, Uhum. lembram? Então, a primeira preocupação é essa, de nós estamos ligados, não vai ser só o governo que vai se encontrar em Belém, não basta um presidente da República com outro presidente e resolve o problema da ecologia. Tem que se valorizar a cúpula dos povos, tem que se valorizar a participação da sociedade civil. Infelizmente, em Belém, o que os governos parecem estar fazendo é outra coisa, é dificultar o acesso àqueles dias em Belém às pessoas mais simples. Os hotéis estão não 2 vezes mais caro ou 3 vezes mais caro, mas 10 vezes mais caros. E a dificuldade de hospedagem é muito grande e a cidade toda está organizada para o evento oficial dos governos, mas não parece estar havendo atenção à participação da sociedade civil. Então, o Grito dos Excluídos é muito importante por causa disso. E, em segundo lugar, nesses dias de fragilidade tão profunda da democracia, nós temos um Congresso onde o governo atual do presidente Lula, que nós aqui, eu e você, não defendemos em tudo, não dizemos que ele é maravilhoso, que era o perfeito, que é aquilo que a gente queria,
Mas, de certa forma, é o que resgatou a democracia no Brasil. Ele conta com 112 deputados de 500 e tantos. Uhum. E pela lei brasileira, se um Congresso tem 2/3 do Congresso, eles podem fazer medidas, impedir leis, fazer o que eles quiserem. Eles podem, até se houver clima para isso, que a gente deixe popularmente, eles podem mudar a Constituição do país. Uhum. 2/3. Então, Isso. é muito importante a mobilização popular em torno da democracia verdadeira, da democracia profunda, dos anseios do povo e da representação popular estar no Congresso. Tanto que, por exemplo, para as eleições do próximo ano, eu não sou especialista de política, não sou politicólogo, como se diz, mas a minha impressão é que eleger um Congresso melhor é tão ou mais importante do que eleger um executivo que seja mais popular. Eu defendo a reeleição do Lula e acho que é muito importante para nós, mas eu estou dizendo que não adianta eleger Lula se a gente elege um Congresso de direita como está aí. O governo fica atado, não pode. Ele é brilhante, o presidente, nesse ponto de vista. Eu não sei como é que ele consegue ainda tantas coisas que ele está conseguindo, sabendo com esse Congresso. É quase um milagre. Uhum. É quase um milagre. Quer dizer, não passa nada, não o que manda no Congresso é a bancada do boi, da bala e da Bíblia, de uma forma desavergonhada, de uma forma. Quer dizer, o Frei Beto tem razão quando ele diz que a direita saiu do armário, mas é Uhum. importante que a esquerda não entre. Tá certo. Marcelo, querido, obrigado demais por ter vindo aqui. É sempre uma luz para nós. Queria te pedir, para encerrar, como sempre, sua boa palavra, sua bênção sobre nós. Há uma bênção que eu gosto muito, porque é uma bênção de caminho, que é uma bênção que não é cristã, é pré-cristã, é dos antigos irlandeses. Eles diziam assim: que a luz do sol desça sobre você de um modo favorável, não te queime. Eu estou traduzindo, né? E os ventos propiciem, ajudem você a andar, façam você ser caminhante na boa direção. Que Deus, o amor divino, te abençoe e te guarde. E até que eu te encontre de novo, que o carinho de Deus te tenha na mão dele. É bonito, né? Linda. Então, que isso desça Amém. sobre você, Mauro, e sobre Amém. todos esses irmãos e irmãs que estão nos acompanhando. Beijo no coração. Um beijo. Paz e bem, gente. Paz e bem. Obrigado, Marcelo. Bom caminho para você.